Nós somos a 2W. Com 15 anos de história e um time de mais de 170 pessoas, fornecemos energia limpa para mais de 3.000 clientes. Nossos 400 megawatts de parques eólicos estão em construção. O Parque Anemos inicia sua geração em 2022 e o Parque Cairós em 2023. E ainda tem mais. A 2W é a primeira empresa de energia com uma plataforma fintech. O 2W Bank junta o melhor do mundo do Open Bank e do Open Energy. Eu acho que seria interessante a gente começar falando da questão dos preços de combustíveis, já que isso durante tanto tempo foi tão discutido e depois houve ações do governo para que houvesse uma baixa nesse valor, no valor da bomba, né, pelo menos, e agora nós temos uma situação na qual os preços internacionais voltaram a subir. Então, o que nos reserva aí o futuro nessa questão dos preços de combustíveis daqui para frente? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Luiz pelo gentil convite, quero agradecer a Money Report, a todos aqui que estão presentes, obrigado pela oportunidade. Ao meu amigo Jorge Lima, obrigado aí por nos apoiar. Aprendi muito com o Jorge quando ele estava lá junto com a gente no Ministério da Economia, pessoa extremamente experiente, me ajudou muito ali no começo, eu não tinha certa experiência, então muito obrigado, Jorge. Sobre preços, que a gente tem que ser muito claro para não ter frustrações. Eu não intervenho em preço. Veja, eu posso ter vários defeitos. Um eu não tenho. Eu não irei cometer os mesmos erros do passado. Nós já vimos o que leva você querer mexer em preço. Assim, eu não farei isso com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O presidente foi muito claro comigo, que me apoia 100%. Quando ele me chamou para ser ministro, eu falei qual seria a nossa estratégia. E falei, é isso que é possível fazer. Ele falou, Adolfo, eu confio em você, vai fundo. Então, tenho 100% do apoio do presidente Jair Bolsonaro para essa estratégia. Qual é a estratégia de preço? Existe o que nós não controlamos e o que talvez a gente tenha alguma chance de controlar. O que é que talvez a gente consiga segurar um pouco? Está tendo um tremendo realocação de portfólio no mundo. Os recursos estão saindo da Ásia e da Europa e estão procurando um porto seguro de investimento. É isso que nós estamos tentando mostrar. O Brasil é o grande porto de investimentos do mundo hoje. Com os recursos entrando no Brasil, a taxa de câmbio ela é pressionada para baixo. Com a taxa de câmbio sendo pressionada para baixo, você tem um mecanismo que você consegue, pelo menos, segurar um pouco o preço dos combustíveis via mercado. Agora, o preço do Brent nós não controlamos. Isso aí é internacional. Se subir, subiu, é da vida. E o presidente me apoiou nessa estratégia. Então, não tem nada de intervenção em preço com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O que tem é o quê? Primeiro, vamos reduzir tributos. Então, várias pessoas, não é só um não, hein? Logo que eu assumi, acho que 20 dias depois, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis. Eu tinha pessoas que falaram assim, não, vamos criar um imposto igual a Europa está criando, de lucro extraordinário sobre empresas de energia. Eu falei, nada disso. Eu quero mostrar que o Brasil é o porto seguro do investimento. Como é que eu vou criar imposto agora? Nós temos que abaixar imposto, é o contrário. É o momento certo de mostrar para o mundo inteiro que ele pode colocar dinheiro aqui seguro. Então, a Europa está nacionalizando empresas de energia, está congelando o preço de energia e está criando imposto sobre lucro extraordinário de empresa de energia. No Brasil, o preço está flexível, está via mercado, e nós estamos diminuindo impostos. O resultado é o quê? O preço da gasolina caiu aproximadamente 30%, o do etanol 29%, 30%, o do diesel 13% desde o dia 22 de junho. Então, essa é a nossa estratégia, é redução de tributos. Sobre a redução de tributos, algumas pessoas têm visto apenas o efeito de primeira ordem. Eu acho um equívoco grave isso aí. O preço da gasolina caiu, o preço da energia caiu porque o governo limitou o ICMS. Esse é o primeiro efeito. O segundo é que uma série de atividades econômicas que não era mais eficiente passou a ser. É isso que está gerando muito emprego e muita renda no Brasil. Rapaz, você chegar para uma padaria que gastava 7 mil reais e ela está gastando 5 mil agora de energia, é um funcionário a mais.
Você reduzir preço de diesel, energia elétrica, gasolina, você está reduzindo o preço de insumos básicos da economia. Isso tem um efeito muito forte na realocação de investimentos e na promoção de emprego e renda. Então, esse efeito é fundamental. É isso que eu posso deixar muito claro para todos aqui. O preço vai subir ou vai cair, é da vida, a Petrobras ela tem toda a liberdade. Agora, o nosso papel é o Brasil Porto Seguro do Investimento. E aqui podem me cobrar, hein? Podem me cobrar do que eu vou falar agora, porque eu sei que eu estou certo. Ministro, acho que... Não, deixa eu falar, porque eu sei que pode cobrar. Não, só achei que seria interessante, daqui para frente, o senhor fazer um apanhado geral da sua gestão, falar um pouco dos marcos que foram obtidos também com os ministros passados. Eu acho que dá um pouquinho de liberdade para o senhor poder falar. Assim, você fala os marcos de energia e de Minas Energia. Minas, isso. Eu acho o seguinte, eu prefiro falar da nossa gestão com o presidente Bolsonaro. Sim, eu acho que de gestões passadas foram cometidos erros graves. Então, energia, por exemplo, eu acho que o Brasil era um exemplo, ainda é um exemplo de energia, mas honestamente nós perdemos a mão lá em 2012. Você estava indo num caminho certo, de repente alguém surtou e você foi para um caminho totalmente errado. Nós temos que corrigir isso. Então, desde que eu estou à frente do Ministério de Minas e Energia, a gestão passada está tentando corrigir isso. Houve um desenho muito ruim no mercado de energia de 2011, 12 para cá. Então, veja só, o Brasil ainda hoje é um exemplo de energia limpa, segura e barata. Mas você mexeu bastante na segurança e mexeu bastante nos marcos legais em 2012, 2013. E eu acho que você gerou efeitos danosos sobre a economia. O que nós estamos tentando fazer? Eu reuni lá em Brasília 250 organizações, divididas em planejamento energético, mineração, petróleo e gás e energia, para perguntar o seguinte: quais são os marcos legais que nós podemos melhorar para gerar mais investimento privado, mais emprego e renda? Ou seja, que marcos legais nós precisamos criar para melhorar a segurança jurídica? É isso que nós estamos trabalhando. Dia 10 de novembro agora, nós vamos entregar 10 projetos de lei para o próximo governo eleito, seja ele quem for. Isso é um projeto de Estado, mostrando o quê? Como nós podemos corrigir os problemas do setor energético no Brasil, setor de mineração. Então, é isso que nós estamos vendo. Previsibilidade, segurança jurídica, respeito a contratos e atração de investimento privado. Muito bem. Quais foram os pontos que foram mais discutidos aí quando se falou nessa questão dos marcos legais, dividindo por categoria? No setor de energia, e aqui a gente tem que ser claro para não ter frustrações. Infelizmente, o setor de energia hoje está cheio de puxadinho. É o puxadinho não vou dar nome, né? O puxadinho do A, o puxadinho do B, o puxadinho do C. Ou seja, cada um viu a bagunça que ficou o setor e começou a criar uma série de normas que o ajudam. Mas quando você vai olhando essas normas, nós temos, qual que é o resultado? O Brasil tem uma energia barata e uma conta de luz cara. O presidente Wilson me corrija aqui se eu estiver falando besteira. É isso que nós temos no Brasil. Você tem uma energia barata, mas chega cara para o consumidor. Alguma coisa está errada nesse mercado. Então, o que nós temos que fazer? Com muita transparência, com muito diálogo. Esquece canetada. Eu venho de uma tradição que não aceita canetada. Eu vou resolver numa canetada. Isso não existe. Não é assim que o mercado funciona. O mercado funciona na base de consensos. Olha o seguinte, nós estamos todos aqui. Nós vamos discordar de 1000 coisas. Mas será que não tem 10 que a gente concorda? 10, só 10. Vamos avançar nessas 10 primeiro. Daqui a pouco a gente vai para as outras. Então, no setor energético, você tem algumas questões que são fundamentais para nós avançarmos. Qual é o papel do Ministério? E aí, de novo, falei com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro me deu o ok, me apoia 100% nisso. No que se refere à mineração, o nosso norte é o Canadá. O Brasil tem que ser uma potência mineral igual ao Canadá. Ambientalmente sustentável e socialmente justa. Então, nós estamos mexendo nos marcos legais para termos um país parecido com o Canadá na mineração. E no setor de energia, nós temos que ter uma energia limpa,
segura e barata. Mas, acima de tudo, o consumidor brasileiro vem em primeiro lugar. Então, nesse sentido, nós vamos abrir o mercado. Isso tem que ficar claro para todos. Nós vamos ter um mercado livre de energia. Inclusive para o consumidor. Olha só, inclusive para o consumidor. Olha, eu morei em 2 lugares nos Estados Unidos. Eu morei em Tuscaloosa, Alabama, e Edinburgh, Texas. Edinburgh, Texas é a county mais pobre dos Estados Unidos. Tinham 3 distribuidoras de energia ofertando energia para minha casa. Isso era 2006. Meus amigos, não é possível que nós não consigamos, 20 anos depois, sermos pelo menos igual era Edinburgh, Texas. Então, veja, tem que ser aberto o mercado. Ah, mas tem que resolver o problema tal, tem que resolver o problema tal, tem que resolver o problema tal. Bom, eu falei que eu copiei o modelo do Prêmio Nobel de Economia. As pessoas acham que eu estou brincando. Eu não estou brincando, nós estudamos. Quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia agora, junto com o Bernanke, foi o Diamond. Ele tem toda uma modelagem, só que a modelagem é feita para a economia monetária. Como é que você faz para evitar riscos sistêmicos de problemas de moeda? Você tem lá um emprestador de última instância, você tem os requisitos de operação. A mesma tecnologia que tem em teoria monetária, nós trouxemos para o mercado de energia. Assim que nós colocarmos uma barreira lá na frente, vai todo mundo para o mercado livre. Eu tenho certeza que você vai criar os incentivos necessários para o setor se unir. Não, peraí, agora nós vamos ter que consertar. Nós vamos ter que separar o fio da energia, nós vamos ter que olhar a questão dos encargos de sistema, nós vamos ter que olhar a questão dos contratos legados. Porque até então, a verdade, a gente tem que ser honesto aqui. Até então estava cada um resolvendo o seu problema e o consumidor pagando a conta. Isso acabou, isso não vai acontecer mais. Nós iremos resolver os nossos problemas e o consumidor brasileiro vai ter uma conta de luz mais barata. O senhor mencionou o Canadá como um modelo, e isso é bastante interessante, porque nós temos um mercado no Canadá muito mais desenvolvido, muito mais plural do que nós temos aqui. E o que causou esse mercado tão restritivo aqui no Brasil? Hoje nós temos só 8 empresas com ações negociadas em bolsas aqui no Brasil. Isso, no Canadá são mais de 500. Né? Então, o que gerou isso? Olha, cada um talvez tenha uma história para dizer. Eu vou pular essa parte, o que eu acho que aconteceu, e vamos nos concentrar aos fatos. O fato é que você tem 8, talvez 10 grandes empresas no Brasil de mineração e várias muito pequenas. Então, quando nós falamos de mineração, a primeira coisa é que eu acho que no Brasil você tem uma visão errada. Mineração hoje não é mais aquele cara destruindo o meio ambiente. Então, eu já pedi para a empresa de planejamento energético, eu já pedi para a minha equipe começar um estudo mostrando que mineração preserva o meio ambiente. Então, eu tenho certeza absoluta que as grandes empresas do mundo, quando você olha a mineração, ela mais preserva do que ela destrói. Então, isso é fundamental, isso tem que deixar muito claro. Preservar o meio ambiente é fundamental. Então, nós temos esse cuidado. Agora, o que gerou um mercado tão concentrado assim? O fato é que a nossa legislação ela impõe custos muito altos para um pequeno. Então, muitas vezes, você acaba concentrando em grandes empresas e, infelizmente, alguns vão para o garimpo ilegal. Isso é que nós temos que combater, o garimpo ilegal. Agora, o minerador verde, o empreendedor verde, aquela pessoa que está empreendendo, preservando o meio ambiente, conseguindo sustento de comunidade local, ele tem que ser estimulado. No Ministério, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando melhorar a legislação. Primeiro, o mercado financeiro tem que abraçar essa causa, o mercado de capitais tem que abraçar essa causa. É um mercado que é muito intensivo em capital e tem muito risco. Então, se você não tiver o apoio do mercado de capitais, é muito difícil. Eu já fui a Febraban, já fui a vários bancos, e eu trouxe da economia comigo a mesma pessoa que desenhou vários dos instrumentos financeiros que nós desenhamos quando eu estava na Secretaria de Política Econômica. Então, estamos desenhando vários instrumentos financeiros para o setor de mineração, para alavancar recursos para a mineração, e estamos mexendo na legislação, promovendo mais competição. Já mandei mudar dinheiro do Ministério para a Agência Nacional de Mineração. Por quê? Para digitalizar o acervo.
Então, assim, é inacreditável que o acervo não está digitalizado ainda. Então, com a graça de Deus, aí, até o final do ano que vem, todo o acervo da Agência Nacional de Mineração estará digitalizado, todos os processos digitalizados. A ANM está fazendo um grande trabalho, estão aplicando inteligência artificial nos modelos para você poder criar uma coisa chamada oferta permanente de áreas. A oferta permanente de áreas nós fizemos no setor de petróleo e gás. Então, lá no polígono do pré-sal, você chegou lá, tem uma área que você quer explorar, você pede autorização, se ninguém mais quiser, ela é sua. A mesma coisa eu quero fazer com mineração no Brasil. Vamos dividir o Brasil em áreas. Você entra lá no site da ANM, eu quero a área 32. Você anuncia, a empresa A quer a área 32, mas alguém quer? Ninguém quer, é sua área, pode começar a lavra, pode começar os processos. Né? Então eu acredito que nós vamos dinamizar muito. A meta nossa é dobrar o setor de mineração no PIB em 5 anos. Eu acho que é plenamente factível, porque com transição energética, é um momento que você vai demandar a mineração. Então, é o momento do Brasil aproveitar. Olha, honestamente, é a chance do Brasil. Esses instrumentos, isso tem a ver com a LRS? Isso, eu estava explicando, né? Nós tínhamos um problema no mercado de seguro, que você não tem seguro para grandes catástrofes no Brasil. O que nós fizemos? Nós copiamos um instrumento chamado Insurance Linked Risk, o ILS dos Estados Unidos, e criamos a letra de risco de seguro no Brasil. Essa letra funciona assim, Uma empresa faz o seguro de uma grande obra que é arriscada. Pega esse dinheiro e vende em cotas no mercado de capital. Qual que é o retorno dessa cota? Se não ocorrer o sinistro, é o prêmio que você recebeu, então vai ganhar um dinheiro bom. E se ocorrer o risco? Parte expressiva do seu capital, você vai ter que usar para pagar o risco. Então, se você pulveriza de maneira adequada isso no mercado de capitais, você tem um instrumento financeiro com um bom retorno e com risco menor. A mesma coisa nós queremos fazer no mercado de mineração. Eu quero criar a letra de risco de mineração. Então, essa letra de risco de mineração é o seguinte: a empresa, ela capta, 10, 20, 30 milhões no mercado de capitais e o retorno daquela cota é o quê? Se achar o mineral, a pessoa vai ganhar muito dinheiro. E se não achar, vai perder parte expressiva. Eu preciso da ajuda dos bancos, né, porque estou imaginando que os bancos eles vão ter a capilaridade para pulverizar isso de maneira suficiente para você separar isso em 1.000, 2.000 fundos. Né? Aí diminui bastante o risco e ajuda um pouco. Bom, o senhor falou que nós estamos, ainda bem, no caminho oposto da Europa. No final desse caminho, a gente pode esperar uma privatização da Petrobras? Eu acho que melhor do que falar em teoria, é melhor dar exemplos práticos. Quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, eu falei qual era o meu norte. E qual é o nosso norte? É mais competição sempre. Se não tiver competição, não adianta. Então, sobre a Petrobras, eu prefiro não falar em teoria, prefiro não falar em hipótese. Vamos falar no caso concreto. Qual é o caso concreto? Nós mudamos a maneira das privatizações no Brasil hoje. As concessões hoje não são dadas mais para quem paga maior outorga para o governo. Ela é dada para quem oferece um maior investimento privado. Então, se você pegar e somar, você vai ver que o Estado já recebeu aproximadamente 200 bilhões em outorga, mas garantiu entre 800 e 1 trilhão de reais em investimento privado. Então, quando o ministro Paulo Guedes fala de 1 trilhão, está aí. 1 trilhão foi dado, está aí. Só que, em vez de ir para o Estado, o que nós estamos fazendo é trocando isso por investimento privado. Só no setor de mineração, energia, petróleo e gás, deve ter algo como 600 bi nos próximos 5, 6 anos. Tudo isso está entrando por quê? Porque nós estamos trazendo mais mercado para dentro dessas áreas. A mesma coisa na PPSA. PPSA estatal do petróleo, nós já mandamos o PL para o Congresso, hein? Isso já está no Congresso Nacional. O que esse PL faz? A pergunta simples: quanto é que vai estar o preço do barril do petróleo daqui a 30 anos? Ninguém sabe. É muito risco. Pode estar muito alto, pode estar muito baixo, você não sabe o que vai acontecer. Será que alguém realmente acha que esse é o papel do Estado? Ficar com um risco desse tamanho na mão? Pô, não é melhor a gente pegar logo esse dinheiro, passar o risco para os operadores de mercado e com esse dinheiro eu criar, por exemplo, o Fundo de Erradicação da Pobreza, que o ministro Paulo Guedes
e o presidente Bolsonaro estão defendendo. Por exemplo, essa antecipação de contratos da PPSA geram 390 bilhões de reais. É isso que nós calculamos com a antecipação desses contratos da PPSA. Então, nós antecipamos o contrato, pegamos o dinheiro. 390 bi. Imagina se a gente pegar 200 bi, abate a dívida. Já diminuiu a dívida pública em 200 bi. Opa, já ajuda a diminuir os juros. Pega 175 bi e cria o maior fundo de erradicação da pobreza no Brasil e usa esse fundo para distribuir recursos para as famílias mais pobres. Pega os 21 bilhões restantes e passa para obras de infraestrutura, por exemplo. O orçamento do Ministério de Infraestrutura é 8 bi para investimento. Você está quase triplicando esse orçamento só com isso. Então, eu acredito que esse é o caminho do Brasil. É cada vez mais mercado, é cada vez mais competição. Por quê? Essa é a única defesa efetiva do consumidor. Quanto mais competição, quanto mais direito de escolha, melhor para o consumidor. Um dos fatores que acabaram mexendo muito com a cotação dos combustíveis foi justamente a guerra na Ucrânia. Existe alguma perspectiva para isso? Ou nós vamos ter que lidar com esse problema durante ainda muitos anos? Eu gostaria que resolvesse, né? Não só pela questão econômica, mas moral, né? Uma guerra é sempre algo... Nós temos... O Brasil, ele é lar de uma colônia ucraniana muito grande, ele é lar de uma colônia russa. Então, eu gostaria que acabasse. Deus abençoe que acabe logo. Mas, de novo, está fora do nosso controle. O que nós podemos fazer? Sob a orientação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi muito claro. Adolfo, os interesses do povo brasileiro vêm em primeiro lugar. Então, nós estamos conversando com a Índia. A Índia tem várias refinarias, né, que têm possibilidades de ajudar no refino. Nós já importamos, já chegaram 2 navios de petróleo da Rússia, tem mais navios de diesel russo chegando no Brasil. E é isso, cabe a nós levarmos a maior segurança energética ao menor preço para o consumidor brasileiro, e é isso que nós temos feito, né? O Ministério em si, ele não atua diretamente. O que o Ministério faz? Ele coloca, nós consultamos o Itamaraty, e a pergunta básica é: quais países do mundo não têm restrições de comércio? Ou seja, eu posso comercializar tranquilamente, que não vai ter sanção econômica da parte de ninguém. Aí o Itamaraty passa uma lista de países. Aqueles países que não têm sanção, nós ajudamos os entes privados a entrarem em contato, ajudamos o que é possível ser feito para viabilizar as importações. Qual é o estado atual da energia eólica e quais são os planos aí para o futuro? Bom, primeiro, uma boa notícia, né? Semana passada nós normatizamos, nós hoje temos já os marcos legais para eólica offshore. A primeira coisa, nós fizemos 2 portarias semana passada. A primeira portaria é o ponto único. O que é o ponto único? Em vez de você ter que ir no Ministério da Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Infraestrutura, Ministério da Justiça, Ministério da Marinha, Ministério da Defesa, você vai no único lugar, que é a ANEEL, pega todos os documentos lá, entrega todos os documentos lá, faz todas as checagens lá. Então, isso já está normatizado, já é uma realidade. E estamos também definindo os marcos legais para que o quê? Para que você tenha os melhores marcos legais do mundo de eólica offshore. Então isso já está ok também. Vamos continuar avançando, mas quem quiser investir em eólica offshore no Brasil, acho que já tem um bom início. Sobre eólica e solar, é o futuro. Você olha claramente a questão do Nordeste e é uma energia barata. E sendo barata, limpa e segura, é importante para nós. Agora, como ministro, eu tenho que deixar uma coisa muito clara. Eu não escolho tecnologia. Eu não escolho os campeões nacionais. O que eu me proponho a fazer é criar os melhores marcos legais do mundo. E com esses melhores marcos legais do mundo, dá toda a segurança jurídica, toda a previsibilidade, todo o respeito a contratos para, via investimento privado, nós termos mais emprego e renda no Brasil. Ministro, só explica o que é uma eólica offshore, porque nem todo mundo que está nos assistindo entende do assunto. Eólica offshore é a mesma eólica, mas fora da praia, né? Seria, por exemplo, em margem oceânica, no meio do mar. O que acontece é que no Brasil,
principalmente Ceará e Rio Grande do Norte, você tem plataformas ali onde seria muito importante para a eólica offshore, muito melhor que o Mar do Norte. Então, são lugares onde o vento é mais estável, que o mar não é tão profundo, não tem tantas tempestades. Então, você tem um ambiente ideal para a eólica offshore. Mas, repito, eólica offshore é uma delas. Tem hidrogênio verde, tem eólica normal, tem solar, tem as baterias de lítio, que nós fizemos o decreto do lítio, que vai ajudar muito o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, que é uma região rica em lítio. O lítio é base para bateria, é base para carro elétrico. Então, de novo, estamos trabalhando para cada vez mais dar mais segurança jurídica, mais previsibilidade e atrair o investimento. Agora, de novo, o Ministério não escolhe campeões. Quem escolhe campeões nacionais, a gente já viu o que dá. Nós escolhemos o quê? Os melhores marcos legais. Por exemplo, minerais raros. De repente, vai ter uma nova fonte de energia aí, ué. Eu não sei o futuro. O que cabe a mim é dizer, meu amigo, quem ofertar energia limpa, segura e barata é que vai ganhar. Dá um exemplo de minerais raros. É o que a gente chamava antes rare earth, né? Para que todo mundo aqui fique na mesma página. Isso aí são aqueles minerais, por exemplo, quem é da nossa idade não estudou isso, né? Chegou depois na tabela periódica. Mas são minerais, por exemplo, que têm algumas características que lhe dão muita vantagem em transmissão de energia ou em resistência. Você tem vários deles, mas melhor do eu também não gosto de falar assim, eu gosto do A ou do B. Não é da alçada do Ministério escolher um mineral e dizer esse aqui é o futuro. Sabe por quê? Porque eu não sei, ninguém sabe. Veja, você olha 30 anos atrás, você conseguiria imaginar o que está acontecendo no mundo hoje? Há 10 anos atrás você conseguiria? O mundo é muito dinâmico. Daqui a pouco surge uma nova tecnologia, meu amigo, revoluciona tudo. O que eu preciso ter enquanto... Esse é o norte do Ministério. São marcos legais que garantam que novas tecnologias possam ser incorporadas, de novo, sem onerar o consumidor brasileiro. Então, por exemplo, hidrogênio verde. Será que alguém poderia imaginar que hidrogênio verde seria o futuro há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás? Pô, agora está um monte de gente apostando no hidrogênio. Lá no Ministério, nós estamos tentando regulamentar lá o hidrogênio de baixo carbono. Então, estamos tentando melhorar os marcos legais para que você possa explorar hidrogênio, exportar hidrogênio para a Europa, é uma fonte de energia importante. Agora, de novo, isso eu insisto sempre, não cabe ao Ministério escolher tecnologias. Nós temos que ser neutro. Neutro assim. Os marcos legais têm que ser transversais. Todos que ofertarem energia limpa, segura e barata têm que ter o direito de participar. E o mercado é quem decide qual é a tecnologia. O mercado e, acima de tudo, o consumidor. Porque, veja só, eu me lembro que lá, você vai nos Estados Unidos, na Europa hoje, você pode, por exemplo, pagar mais ou menos dependendo da fonte de energia. Isso é um direito do consumidor. Então, assim, nós temos que prestigiar cada vez mais o consumidor. É isso que eu me importo. Falando em consumidor, aqui em São Paulo, recentemente, o prefeito Ricardo Nunes, ele baixou uma portaria na qual ele orientou as empresas de ônibus para trocar toda a sua frota, acho que num prazo de 5 ou 10 anos, não lembro, de energia combustível fóssil para os ônibus elétricos. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa e se isso pode ser adotado por outros lugares também? Olha, eu respeito muito a democracia. A pessoa que é eleita, ela tem o direito de implementar a sua agenda econômica. O povo de São Paulo fez a sua opção, respeito. Enquanto ministro, eu prefiro não opinar diretamente sobre isso. O que eu, enquanto ministro, prefiro fazer é criar marcos legais que deem a segurança jurídica necessária para que essas opções locais sejam respeitadas e valham para todos. Bom, tem uma portaria que é a 690, vai ter uma consulta pública agora. Qual é a sua expectativa? E fala um pouco mais da portaria. Qual que é essa aí que nós temos bastante aí, rapaz? 690 da antecipação para BT. De baixa tensão, a abertura de mercado, né?
Eu peço desculpas porque nós estamos abrindo bastante. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu não gosto de tomar iniciativa sem ouvir os outros. Tinha um professor famoso que diz o seguinte: toda grande besteira começa com uma boa ideia, né? Então a gente tem que tomar um cuidado danado quando a gente tem boas ideias. Então eu sempre prefiro, antes de avançar, abrir uma consulta pública, com muita parcimônia, ouvir todo mundo, ver se esse é o caminho. Então essa portaria é para você abrir a baixa tensão também ao Mercado Livre. Eu acho que é fundamental. Minha leitura, esse é o futuro. Agora, existem desafios que precisam ser respeitados. E aqui é uma orientação, e aí tenho esse direito também enquanto ministro. O consumidor vem em primeiro lugar. E só tem um jeito de colocar o consumidor em primeiro lugar, é gerando competição no mercado. Um mercado que não tem competição, é muito difícil o consumidor ter essa força toda. Então, a portaria para abrir o mercado de baixa tensão é isso, é dando ao consumidor o direito de escolher de quem ele vai comprar e quanto ele vai pagar. Aliás, direito esse que várias empresas já têm. Se as empresas já têm esse direito, por que o consumidor não vai ter? Então, é nesse sentido. Agora, vamos ouvir todos. Agora, também não cometam erros. Nós iremos abrir o mercado. A questão é, vamos abrir juntos, trabalhando, resolvendo juntos os nós desse mercado? É esse o convite que eu faço. E esse também é o alvo de outra consulta pública que o governo vai fazer. Essa é a dinâmica que a gente tem que seguir, a consulta pública o tempo todo. Isso, de uma certa forma, deve desagradar alguns outros gestores públicos, mas como é que isso impacta o teu dia a dia? Olha só, a melhor coisa para você ser um ministro longevo é não fazer nada. Aqui a gente tem que se deixar. Mas quanto menos você fizer, menor a chance que você tem de ter problema. Cada um tem o seu perfil. Tem momentos que exigem pessoas com um perfil apaziguador. Não, deixa o cara lá, resolve devagarzinho. Não é o meu perfil, não é um perfil que eu tenho. Então também não adianta me chamar para ficar empurrando com a barriga. Eu não tenho esse perfil, nunca tive. E respeito quem tem, e essas pessoas são importantes em alguns momentos. Agora, quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, o que eu vi foi um mar de oportunidades para o Brasil. Cara, é um mar de oportunidades, não é uma, não é duas. Para todo lugar que você olha lá, é um mar de oportunidades. Você pode melhorar a eficiência alocativa de energia. Você consegue melhorar a eficiência alocativa de mineração. Você consegue criar novos instrumentos para mineração. Você consegue melhorar os marcos legais de petróleo e gás. Cara, vocês têm noção do que é melhorar o mercado de petróleo e gás? Isso quer dizer o seguinte, é transformar o país. Por exemplo, margem equatorial. Veja só, nós somos ricos. Tem uma chance de nós termos um novo pré-sal na margem equatorial. Ou nós vamos nos apropriar desse recurso, ou a Guiné vai se apropriar. Porque as empresas podem escolher, ou exploram no Brasil, ou exploram na Guiné. Já estão explorando lá. Se nós demorarmos para começar a exploração ambientalmente responsável, socialmente justa lá, nós vamos morrer com esse dinheiro na mão. Será que não é um momento de nós, com toda a responsabilidade, toda a conversa, chamar todos os atores envolvidos e destravar o mercado de gás no Brasil? O mercado de petróleo, o mercado de mineração. Então, quando eu vi tudo isso, eu adoro, cara. Esse é o mundo que eu pedi a Deus. Cara, quantos de nós não pediu a Deus uma chance na vida para ajudar os outros? Assim, ó, eu queria. Quantas vezes vocês já não viram um filme? Eu queria ter tido essa chance. Não é o que vocês todos estão fazendo aqui? De manhã, em vez de estar em outro lugar, está aqui me ouvindo. Porque todo mundo quer isso, quer uma chance de melhorar a vida dos outros. Tenho certeza que a maioria que está aqui é rico bastante para não trabalhar mais, mas está aqui. Tem algo além de vocês. Essa vontade de contribuir, de deixar um legado, de deixar algo mais para os outros. Cara, o Ministério de Minas e Energia, eu não consigo imaginar outro lugar no mundo que você consiga deixar um legado tão grande para a sociedade brasileira. Qualquer coisinha que você mexe lá,
Você está falando de bilhões de reais. Você está falando de milhares de empregos, de renda. É emprego para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É emprego para o Ceará, com Santa Quitéria. É emprego para o Rio Grande do Norte, com as eólicas offshore, para o Ceará também. É emprego para o Nordeste, é renda para o Nordeste. É energia mais barata. Cara, você consegue imaginar que você consegue diminuir a conta de luz de uma pessoa mexendo peanuts, pequenas mexidas na regulação, diminuem 2%, 3% a conta de luz. Isso, de repente, gera 1.000 empregos em algum lugar. Eu adoro ali. Agora, é do meu perfil. Eu não vou parar. Ministro, nós vemos no mundo inteiro as empresas de petróleo entrando no ramo da energia renovável. A gente pode esperar o mesmo da Petrobras? De novo, eu não interfiro na Petrobras. Isso aqui tem que ficar muito claro. Eu adoro assim, né? Logo que eu assumi, bolsonarista convicto, né? O cara é o mais radical do Bolsonaro na esplanada, entrou para dar uma canetada na Petrobras, a Petrobras vai cair de valor, o governo virou a Dilma. Eu li tudo isso no jornal. Sexta-feira, a Petrobras bateu recorde de valor de mercado. Rapaz, melhor do que eu falar é mostrar o que está acontecendo. Você não precisa acreditar em mim, acredita no que você está vendo. Eu não vou mexer na Petrobras. Mas, para ser completamente honesto com vocês, tem duas coisas que eu exijo da Petrobras. Exijo de maneira de falar, né? Eu tento, dentro das prerrogativas que eu posso. Primeiro é que a Petrobras tem um acordo com a CPRM. Cara, a CPRM, é um lugar lindo no Rio de Janeiro. Eu convido todos vocês a irem conhecer a CPRM. Está acabado, cara. Não tem dinheiro para reformar. Nós precisamos de uma litoteca, de um museu de rochas. Aquilo ali, as crianças, cara, do colégio primário no Rio de Janeiro iam visitar a CPRM para aprender sobre geologia. Cara, isso é um projeto social, isso é um projeto, sabe, moral para a sociedade carioca. E nós vamos destravar isso. Eu já avisei a Petrobras, falei com o presidente Caio, presidente Caio, a Petrobras assinou um acordo com a CPRM, ele tem que cumprir esse acordo. E o presidente Caio Paz de Andrade, da Petrobras, falou: Adolfo, o que nós assinamos, nós vamos cumprir. Então, conversei semana passada com o presidente da CPRM, conversei com o presidente da Petrobras também, e aí fica aí uma boa notícia para o Rio de Janeiro. Nós vamos destravar o contrato da Petrobras com a CPRM, vai ter a reforma da CPRM sim, e com a graça de Deus vai poder voltar a ser aquele lugar que as crianças visitavam e aprendiam. Então, isso é uma coisa que eu tenho cobrado bastante da Petrobras, que é o respeito a um contrato que ela já tinha assinado. E segundo, é a venda de refinarias. Que, de novo, ela assinou um acordo com o CAD sobre isso. Ela assinou. Você assinou um acordo, você tem que cumprir o que você assinou. E a venda de refinarias é o primeiro passo para você gerar competição no mercado. E com competição no mercado, o preço cai, o atendimento do consumidor melhora. Então, são as únicas coisas que eu falo da Petrobras, é isso. É que ela cumpra o que ela assinou. Assinou com a CPRM, tem que cumprir. Assinou com o CAD, tem que cumprir. O resto, está aí o resultado. Bateu o recorde de valor. E anote o que eu estou falando. Nós vamos ganhar as eleições domingo. E a hora que nós ganharmos a eleição domingo, você vai ver o que vai acontecer com o câmbio, com a vontade de investir no Brasil. Cara, tá todo mundo torcendo para esse governo, essa é a verdade, porque você sabe que ele está trazendo a previsibilidade jurídica, o respeito a contratos, toda a segurança do lado fiscal. O ministro Guedes é o melhor ministro da economia que já passou na história desse país. Se você pegar os 100 maiores PIBs do mundo, a relação dívida-PIB deles aumentou em 11,1% antes e depois da pandemia. No Brasil, a relação dívida-PIB caiu 0,1%. É o único país do mundo que diminuiu a relação dívida-PIB antes e depois da pandemia. Então, assim, melhor do que acreditar no que nós falamos, é acreditar no que nós fazemos. Ministro, para a gente encerrar a nossa transmissão, vamos assumir que o governo seja reeleito no domingo, o senhor permaneça no Ministério das Minas e Energia. Qual a sua visão de futuro para 2023 para frente? É a hora do Brasil, cara. É o nosso momento. Chegou a nossa hora. Rapaz,
com essa transição energética brutal que está acontecendo no mundo, com essa realocação de portfólio de investimento, com o presidente Bolsonaro reeleito, ministro Guedes, o melhor ministro da economia do mundo, Roberto Campos, melhor banqueiro central do mundo eleito por 2 vezes em 3 anos, com esse governo, com os marcos legais que nós estamos desenhando, o investimento vai entrar forte no Brasil. E a hora que o investimento entrar forte no Brasil, você vai ter emprego, vai ter renda, respeito a contratos. Eu não tenho dúvida não, é a nossa hora, é o nosso momento e com a graça de Deus nós não vamos perder essa chance. Bom, agradeço muito ao ministro a participação na nossa transmissão e também a nossa plateia aqui. Nós encerramos agora e passamos para uma conversa só com a plateia. Muito obrigado.